Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e esse canal. Meu nome tá aqui, ó, é André, e hoje nós estamos dando continuidade à leitura ou estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Um dos vídeos mais importantes desse projeto todo. Já falei isso no início do último vídeo e repito agora porque estamos tratando do mesmo assunto, a qualidade dos médiuns. Tenho certeza que para quem leu, para quem acompanhou o vídeo e refletiu sobre aquilo, encontrou no texto de Kardec coisas muito importantes da nossa atualidade, dos dias de hoje, 2023, agosto, eu estou gravando esse vídeo e nós temos um texto escrito há mais de 160 anos atrás que merece atenção, que merece que nós coloquemos luz sobre ele, que reflitamos sobre ele e com muita atenção. E é por isso que eu chamo a sua atenção para nós finalizarmos esse assunto hoje. Estamos no livro, então, O que é o Espiritismo, né? Capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. Vamos hoje do item 84 até 88, são 5 apenas, e isso encerra o assunto qualidades dos médiuns. Bom, fundamental. Vamos para o que interessa? 84. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. Sob este ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica a sua faculdade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos. O poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão de sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que constituem o homem de bem. É por esses dois dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire a ascendência sobre os maus espíritos. Fim do texto, fim do item 84. Eu faço um roteiro aqui, né? Eu pego o texto que eu compartilho com vocês aqui embaixo no Kardecpedia, depois eu faço um roteirinho. Vou entregar aqui, olha o que está escrito embaixo. Eu escrevi assim: comentar parágrafo a parágrafo. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou voltar no início do texto, porque o primeiro parágrafo já é bacana, ó. O que constitui o médium, propriamente dito, é a faculdade. E, sob esse ponto de vista, ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. Muito bem, aqui ele fala da faculdade fisiológica, né? Então, nós temos, todos nós, essa mediunidade de uma maneira física, fisiológica. Até chegamos a comentar aqui a questão da glândula pineal, por exemplo. E aí, Kardec deixa bem claro, alguns são mais desenvolvidos, outros menos. Mais formados, outros menos. E eu vou destacar de duas maneiras diferentes. Você faz um desenvolvimento mediúnico, é importante fazer um curso, praticar, e com o passar do tempo, cada vez mais você vai, vamos dizer assim, afinando o instrumento, já que nós somos colocados como instrumentos de Deus, né, dessa missão espiritual na Terra, com a prática, com a formação, com o curso, nós vamos ficando cada vez melhores, nos desenvolvendo mais. E um outro sentido é, claro, lógico, da informação, do conhecimento teórico. E como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, também, claro, também tem a ver com a personalidade, com as qualidades morais, com o desenvolvimento moral do médium. Então, são vertentes diferentes que vão dar mais ou menos desenvolvimento, mais ou menos formação ao médium. Segundo parágrafo, o médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica
a sua faculdade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos. Bom, não adianta ter uma ferramenta e deixá-la guardada no armário, né? Não adianta ter uma boa ferramenta e deixá-la enferrujando no tempo. O bom médium é aquele que aplica a sua faculdade, aquele que trabalha. Trabalha quanto, André? Trabalha uma vez por semana? Trabalha 5 anos? Trabalha 10 anos? Cada um sabe de si. Cada um sabe aquilo que tem para entregar, a disponibilidade que tem. É óbvio que na vida pessoal de cada um, todos buscarão o seu equilíbrio. Todos buscarão aquele meio termo, não é? Nós temos vida profissional, temos vida social, temos vida familiar, e nesse conjunto tem que ter um espaço para a vida espiritual, para o seu trabalho de servir, né? A mediunidade, no meu ponto de vista, é um trabalho dos mais dignos e dos mais importantes de servir ao próximo, como o nosso Mestre Jesus nos disse que era o caminho, né? Será maior no reino dos céus aquele que mais servir. E a mediunidade, não tenhamos dúvida, é um desses instrumentos, dos melhores. Então, quanto vai servir? O quanto você vai disponibilizar de tempo para isso e por quanto tempo é de cada um. Mas me parece que entre o ócio e o servir, nós devemos escolher o servir. O ócio, eu vou colocar aqui, eu quero deixar bem claro, é o tempo que sobra da sobra. Não estou falando que não precisa descansar. Todo mundo precisa descansar. No meio de todas essas vidas, em todos esses núcleos que nós vivemos, é necessário o tempo do descanso, é necessário o tempo de fazer nada, descansar a mente, descansar o corpo, mas é necessário também dedicar um período do seu tempo a esse trabalho. Temos tempo para tudo, senão a gente vai falar assim, não, olha, daqui a 5 anos, quando eu terminar minha faculdade, eu faço. Daqui a 20 anos, quando eu me aposentar, eu faço. E aí nisso a gente vai enrolando. Na verdade, no íntimo, lá dentro de cada um de nós, nós sabemos que é tudo uma questão de escolha e de prioridade. A vida é o desenvolvimento do espírito através do trabalho, através da instrução, através do estudo, da dedicação, da leitura, pode achar tudo que você quiser. Ela é tão importante quanto ir para a escola, ir para a faculdade, o serviço profissional e a vida familiar. Tão importante quanto. E é nesse sentido que eu realço esse último parágrafo que Kardec escreveu. O bom médium é aquele que aplica as faculdades. Todos nós as temos, todos nós podemos desenvolvê-la. E olha, vamos combinar aqui entre nós, né? Deve ser muito melhor nós ajustarmos algumas das nossas dívidas do passado através do trabalho do que através da dor, do que através do sofrimento, do que através da expiação. Então, agradeçamos a oportunidade de trabalhar, a oportunidade da mediunidade, a oportunidade de servir, para pagarmos, como nós dizemos aqui com alguns amigos, pagarmos alguns desses boletos espirituais que nós deixamos para trás aí, que está vencendo, está tudo vencendo, a gente precisa pagar. O poder que o médium... Ainda estamos no primeiro item, gente. Eu falei que ia comentar parágrafo a parágrafo, agora é o último. O poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão da sua superioridade moral e da posse do maior número de qualidades que constitui o homem de bem. É por esses dois dotes que concilia a simpatia dos bons e adquire ascendência sobre os maus. O homem de bem, eu vou até comentar aqui, nós temos um amigo, Alexandre, que generosamente, lá do Centro Espírita Amigos do Bem de Pederneiras, que também compartilha esse vídeo todos os domingos lá na página do Centro, a quem eu sou muito grato. Para mim é uma enorme alegria trabalhar com ele, com a Ana, desenvolvemos uma amizade linda, mas eu lembrei dele agora porque, ao ler sobre as qualidades do homem de bem, ele costuma falar que quando ele abre o capítulo, abre lá a lição do homem de bem do Evangelho, ele pula o texto, porque não é nem
algo alcançável para ele nessa encarnação, porque ele tem vergonha ao ler aquilo. E Kardec, aquilo é até generoso, ele fala assim, aquele que cuida do seu desenvolvimento moral, né? E busca estar na posse do maior número de qualidades possível ali do homem de bem. Essas são as duas condições que transformam um médium num bom médium, um médium que vai atrair mais os bons espíritos e vai conseguir repelir os maus. E olha o jeito que ele escreveu, que legal. Adquirindo ascendência sobre os maus espíritos. Ou seja, nós passamos a ser inatingíveis para os maus espíritos. Nós é que teremos ascendência sobre eles e não o contrário. Né? Se você trabalhar o seu moral, o desenvolvimento das suas qualidades, diminuir um pouquinho aqui os seus defeitos, né? Esse trabalho que todos nós precisamos fazer no nosso mundinho de provas e expiações, tanto mais nós fizermos essas duas coisas, melhores médiuns nós seremos. 11 minutos de vídeo e eu li e desenvolvi apenas um dos 5 itens de hoje. Bom, quando você clica, você já sabe a duração do vídeo. Eu, quando estou gravando, não sei. Né? Então, eu já estou aqui e falo assim, meu Deus, para onde que vai isso? Item 85, muito legal. Vamos prestar atenção no que vem no 85. Ele é mais curtinho. Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si, em vez de se impor sobre a imposição destes. Isto não só se aplica aos médiuns, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Todo mundo. Fim do texto, primeira coisa, né? Lógico. Todo mundo. Ele fala assim, quanto melhor, lá no item anterior, ele fala, quanto mais desenvolvido moral médium, quanto mais qualidades do homem de bem, mais ele vai atrair bons espíritos e mais ele vai conseguir ter ascendência sobre os maus. O contrário é o que ele cita nesse aqui agora. Se nós não nos preocuparmos com isso, nós tiramos esse poder de nós mesmos de afastá-los, nós tiramos de nós mesmos o poder de conseguirmos nos impor ante ao assédio deles. Então, se eu não trabalhar, se eu ficar aqui no deixa a vida me levar, a vida leva eu, se eu ficar nessa zona de conforto de falar assim, eu nasci assim, agora eu estou velho demais para mudar, a tal da síndrome de Gabriela, né, que a gente fala, ou aquela frase horrorosa, né, pau que nasce torto nunca se endireita, ou para cachorro velho não se ensina truque novo. Se a gente vier com essa mentalidade e o que é uma bela desculpa apenas para ficar confortável e não trabalhar-se intimamente, nós estaremos cada vez mais suscetíveis à influência desses maus espíritos. E, por outro lado, já que estamos falando de qualidade dos médiuns, seremos médiuns ruins. E aqui vai o último parágrafo que é importante. E aí eu vou ler de novo. Isto não só se aplica aos médiuns, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Ou seja, todos nós estamos sujeitos, médiuns ou não, à influência dos espíritos. E se nós não trabalharmos vícios morais, vícios físicos, comportamentos, atitudes, pensamento, vibração, defeitos, seremos joguetes na mão deles. Então, nós temos mesmo que nos cuidarmos, vigiarmos, orarmos, hábitos físicos, hábitos mentais, trabalhar isso. Aliás, gente, chega aqui perto de mim. Vou até chegar mais perto do microfone. Foi para isso que a gente pediu para nascer. Nós pedimos para nascer, para termos oportunidades de melhorarmos. Qualquer coisa outra que não estejamos fazendo é
procrastinação. É empurrar com a barriga uma encarnação inteira. Não quero imaginar o que vai ser de nós quando nós desencarnarmos e percebermos isso. Vamos para o próximo item. Isso aqui vai além da mediunidade, né? Item 86, ele vai complementar aqui o que ele falou nos últimos dois. Para impor-se ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas e entre os nossos defeitos, o que lhes dá margem maior é o orgulho, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiuns obsidiados e, principalmente, nos fascinados. É o orgulho que faz que se julguem infalíveis e repilam todos os conselhos. Esse sentimento é, infelizmente, excitado pelos elogios de que são objeto. Basta que um médium apresente faculdade um pouco transcendente para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere a sua importância e se julgue como indispensável, o que vem a perdê-lo. Que item sensacional! Item 86 desse texto que nós estamos lendo agora, da qualidade dos médiuns. Os espíritos sabem usar, explorar habilmente todas as nossas fraquezas. E é a principal de todas, a que dá mais margem ainda para eles trabalharem, como diz o texto, é o orgulho. Sentimento que se encontra, como ele diz, na maioria dos médiuns, um sentimento dominante, principalmente entre os médiuns obsediados e fascinados. Ele até fala, aquele médium que, assim, desenvolveu um trabalho um pouquinho melhor, tem aquela mediunidade, assim, um pouco mais presente, mais forte, mais latente. O cara escreveu aquele livro bacana, passou aquela mensagem legal, psicografada ou psicofonada, e aí fica todo mundo, nossa, olha aquele médium, você viu? Aí começam a adulá-lo. Começam lá a falar assim, nossa, hein? O senhor, que mensagem maravilhosa, o senhor deve ser guiado por um espírito maravilhoso. Aí vem aquela pessoa que fala assim, eu já testemunhei coisas assim, nossa, quando você estava falando, tinha uma luz em volta de você, assim, patati, patatá, e tudo bem, não quer dizer que não tinha. Via de regra, talvez até tivesse. Por quê? Porque os espíritos bons, pensando em quem precisa receber a mensagem, estavam atuando sobre aquele médium. A luz não era do médium, a luz era do mentor, era do espírito que vinha passar a mensagem. Muito bem, se esse médium não está preparado para receber esses elogios, essa adulação, esse monte de tapinha nas costas e etc e tal, ele se infla, né? Que nem um pavão, abre-se todo e aí fica fascinado. Uma vez fascinado não, graças a esse orgulho todo, graças a essa vaidade toda, vira joguete, fica completamente fascinado, começa a achar que é muito mais do que é de verdade, começa a se achar indispensável, né? Todos precisam da minha mensagem, essa casa espírita precisa do meu trabalho, os assistidos, coitados, precisam de mim, preciso transmitir-lhes uma mensagem, ou só eu consigo curá-los, né? Os outros, infelizmente, não têm essa faculdade mediúnica desenvolvida como a minha, não tem o dom que eu tenho, então todos precisam de mim, e aí começa, subiu no tijolinho, esquece. Subiu no tijolinho. Eu vou até pegar a caixa do microfone aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó. Tijolinho assim, ó. O carinha subiu aqui em cima do tijolinho, esquece. Já acha que é mais do que é. Tá? Começa a fazer o trabalho não pelo servir. Começa a fazer o trabalho esperando recompensa financeira, não necessariamente. Mas ele trabalha já mais por elogio, mais por reconhecimento.
Se tiver aqui na internet, mais pelo número de likes e de seguidores, e por aí vai. Mais pelo número de livros vendidos, mais por qualquer outro motivo que não seja o real propósito do trabalho mediúnico. O real propósito do trabalho mediúnico. Gente, todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Tenha 1 ano de mediunidade, tenha 50 anos de mediunidade. Todos nós estamos suscetíveis. Qual que é o grande trabalho que nós temos que fazer, que é todo santo dia? Se o trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita às vezes dura só 1h30, 2 horas por semana, esse outro trabalho fundamental tem que durar 7 dias por semana, 24 horas por dia. É o trabalho interno, é o trabalho interior, de olhar para dentro de si mesmo. A importância, eu julgo, das coisas mais importantes que essa doutrina passa para a gente é a importância do autoconhecimento. Nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos reconhecer os nossos defeitos e as nossas qualidades. Trabalhar as duas coisas o tempo todo, sempre no sentido de melhorar, sempre no sentido de melhorar. Sem o autoconhecimento, não dá nem para fazer a tal reforma. Vamos conversar, né? A dita, propalada reforma íntima, não dá nem para você fazer se você não sabe o que precisa consertar. Se eu estou numa casa e eu preciso fazer uma reforma na minha casa, eu sei exatamente o que está pegando aqui, né? Olha, se eu coloco 2 coisas na tomada ao mesmo tempo, cai o disjuntor, né? Olha, eu estou com uma infiltração numa parede lá no fundo. Olha, no quarto tal, tem uma goteira ali que toda vez que chove está ficando cada vez pior. Então, conhecendo o imóvel, eu sei o que precisa ser reformado. Eu não vou reformar o que está funcionando, o que está bom. Eu vou reformar o que está ruim. O autoconhecimento é sensacional, fundamental para o trabalho de aprimoramento moral. Reforma íntima, dê o nome que quiser. E esse trabalho é constante, começa agora e não acaba nunca. E é importantíssimo e fundamental para o que nós acabamos de ver agora em 3 itens. Distinguimos o bom do mau médium. O bom médium não é aquele que por 2 horas passa mensagens incríveis e faz curas e etc e tal. O bom médium é aquele que em todas as horas da semana está trabalhando, está vigilante nas suas questões morais. Ninguém vai sair dessa encarnação aqui São Francisco de Assis. Aqui nesse mundo, olha, não no círculo de pessoas que nós conseguimos enxergar e ver na nossa frente. Ninguém vai sair assim. Mas todos nós pleiteamos e pedimos por essa encarnação para que saíssemos daqui um pouquinho melhor do que chegamos. E é possível, claro que é possível. Ainda mais quando a gente tem contato com uma doutrina como essa. Ainda mais porque aí informação nós temos. Caminhos para desenvolver, nós temos. Instrução de como fazer, nós temos também. Então, é esse o caminho, é essa trilha que nós devemos fazer. Ninguém vai sair São Francisco de Assis, nem Clara, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Irmã Dulce, nem Chico Xavier. Tem eles, graças a Deus, para servir de exemplo para a gente. Mas a vigilância constante é importante. Esse é o trabalho do médium, bom médium. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Certo? Vamos seguir com o Kardec. Ninguém está aqui para ficar ouvindo o André. 87. Agora ele vai começar a falar, então, até agora ele falou de qualidades negativas e falou de maus médiuns, ou que pode nos tornar maus médiuns. Então, a partir de agora do 87, ele vai falar do bom médium. Vamos lá, vamos para o texto. Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres, frequentemente apócrifos, que assinam as comunicações por ele recebidas, e se considera um intérprete privilegiado das potências celestes, o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor.
ele tem sempre uma salutar desconfiança do merecimento do que recebe e não se fia no seu próprio juízo, não sendo senão instrumento passivo, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito pessoal, como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal, e que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiros desinteressados julguem do seu trabalho sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão contrária. Do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com as censuras feitas à peça de quem é intérprete. O seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vanglória, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil, o que faz de boa mente quando se lhe oferece a ocasião, sem jamais incomodar-se por não o preferirem aos outros. Os médiuns são intermediários, os intérpretes dos espíritos. Ao evocador e mesmo ao simples observador cabe apreciar o mérito do instrumento. Olha que legal, parágrafo, é um texto grande, um item grande, 3 parágrafos aqui, um bem grandão. Fim do texto do 87. E ele falou do bom médium. Ele começa comparando o bom do mal. Enquanto o imperfeito se orgulha dos nomes famosos, das mensagens que ele profere, o que ele também fala assim, vira e mexe também, não é nada confiável, as fontes não são nada confiáveis, mesmo porque um médium orgulhoso desse jeito deixa de ter a simpatia de espíritos mais altos, né, evoluídos, um pouco mais evoluídos. O bom médium, ao contrário daquele, nunca se crê digno de favor dessa monta. Quer dizer, ele não acha que ele é digno de receber uma mensagem de um espírito mais evoluído. Ele tem, eu gostei do termo que ele usou, uma salutar desconfiança, ou seja, ele vai até desconfiar se chegar uma mensagem de um espírito maior, justamente por não se julgar digno de tanto, né? Eu vou citar um exemplo, né? Um espírito que todos nós conhecemos. Vamos lá, Dr. Bezerra de Menezes. Então temos lá um grupo mediúnico, e pode ter aquele médium orgulhoso, imperfeito, que vira e mexe, vai ali psicografar uma mensagem ou transmitir uma mensagem e anunciando o espírito como sendo Bezerra de Menezes. O médium bom, o médium mais humilde, ele vai desconfiar disso. Pode até ser que aconteça, pode, porque ele acha que ele não tem mérito. E justamente por isso, justamente pela sua humildade, justamente por ele reconhecer que caso isso aconteça, não é mérito dele, é que isso pode acontecer. Ele se preocupa, inclusive, de não cair no ridículo, né? De toda hora, vamos supor que aconteça uma vez, e de que alguém lhe confronte, né? Fala assim, mas você, ô Zé Mané, você aí está recebendo uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, tá bom? Elegia que o Dr. Bezerra para servir de exemplo para a gente. Porque é um espírito muito evoluído, conhecido por todos nós. Então, ele mesmo desconfia dessa possibilidade, mas acontecendo, ele não se vangloria disso. Né? Não é mérito meu receber essa mensagem. Eu apenas fui instrumento de uma espiritualidade maior. Né? E aí ele cita aqui simplicidade como qualidade, modéstia como qualidade, e se não se vangloriar. O médium bom é aquele que fica feliz em apenas ter desenvolvido a faculdade e colocar ela à disposição. Ele nem sequer se julga incomodado caso prefiram outros médiuns que não ele. Os médiuns, e aí no final ele chama aqui, os médiuns são apenas intermediários.
intérpretes desses espíritos. Então, a quem evoca, a quem observa, cabe apenas apreciar o instrumento, né? Não é porque eu recebo mensagem de Bezerra de Menezes que eu sou bom. Agora, se eu começar a achar que eu sou bom, eu vou começar a receber mensagem de Bezerra de Menezes sem ser Bezerra de Menezes. Serei fascinado. Outros espíritos enganadores encontrarão vasto terreno aqui para fazer a festa. Dali a pouco eu estou psicografando Jesus, João Batista, né? Vai subindo. Maria e por aí vai. Acontece, gente. Há quem possa ouvir esse vídeo aqui agora, assistir esse vídeo agora e falar assim, não, André está exagerando. Acontece. Tem no YouTube. Eu já vi, não faz muito tempo. É um grau de fascinação assim, fora do normal. Despreparo, falta de instrução, falta de estudo. Se não for má fé mesmo. Se não for má fé mesmo, porque a quantidade de cliques e de curtidas em cima de vídeo assim são absurdas. Absurdas. Então, é de dar pena para quem acredita, porque são pessoas que também se deixam fascinar por se enganar por esse tipo de coisa. Eu tenho pena, mas uma pena relativa também, porque são pessoas que escolhem o caminho fácil, que é não estudar, não ler, não aprender. Então, quando vê uma manifestação dessa, acredita. Estão sendo enganados, estão sendo ludibriados e acreditam. O médium bom é exatamente o contrário disso. É exatamente o contrário disso. Vamos lá? Seguindo com Kardec. Seguindo com Kardec dá nome de programa, hein? Eu vou fazer um programa assim. Seguindo com Kardec. Deve ser um novo trabalho que vem depois. O último item já. Poxa vida. Tão bom esse assunto. Eu gostei tanto. 88. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Seu fim, ou melhor dizendo, né, a sua finalidade é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Assim como a visão, nos põe em relação com o mundo invisível, a mediunidade nos liga ao invisível. Adorei esse parágrafo, vou repetir para vocês, ele é bem curtinho. Assim como a vista nos põe em relação ao mundo visível, a mediunidade nos liga ao mundo invisível. Seguindo, aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais, desvia-se do seu fim providencial e, tarde ou cedo, será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Fim do texto, fim do assunto da qualidade dos médios. Vamos comentar o último item? Causa e efeito puro, né, gente? Causa e efeito puro. O bom médium é aquele que dá uma boa utilidade, uma boa finalidade para essa faculdade. Ele vai recolher na vida futura, mas eu ouso dizer que ainda nessa vida, os louros de uma dedicação adequada, de um uso adequado da sua mediunidade. Louros vamos dizer assim, uma recompensa pelo trabalho bem feito. Né? Sabe-se lá como, às vezes escapa de uma prova muito grave, de uma expiação muito grave, né? Recolhe os louros, por exemplo, da amizade de várias entidades espirituais que se rejubilam por ter nele uma boa ferramenta, um bom instrumento, então vão zelar por ele também, vão cuidar dele, vão olhar por ele, vão olhar pela sua família. São várias as maneiras de a gente reconhecer o bom trabalho de alguém. E essa espiritualidade boa, que reconhece num bom médium o bom uso, repetir o bom e o boa muitas vezes, mas o bom uso dessa finalidade, dessa faculdade,
eles vão, de alguma forma, devolver para ele aquilo que ele ajudou a compartilhar de bom. Causa e efeito puro. Por outro lado, aquele que dela se utiliza para satisfazer interesses pessoais, para coisas fúteis, desviando a faculdade mediúnica de um propósito adequado, ele também vai arcar com as consequências dos seus atos, né? Inevitavelmente. Essa é uma das leis, assim, olha, eu ia falar que é uma das leis mais perfeitas, mas na verdade todas as leis divinas são perfeitas, né? Quem sou eu para... Mas essa é tão maravilhosa e ela é tão reveladora do poder que nós temos sobre as nossas vidas, para o bem e para o mal, Essa lei, o conhecimento dessa lei, ela devolve as rédeas da nossa vida para a nossa mão. Nós não podemos botar a culpa nem em Deus, nem no diabo, nem no anjinho da guarda, nem no obsessor, né? Nós fazemos, nós plantamos e nós colhemos. Vamos colher o quê? Vamos colher aquilo que a gente plantou. Então, muito cuidado e muito olho na hora da semeadura. É isso. Esse último parágrafo, resumindo o bom uso e o mau uso da faculdade mediúnica, esse último parágrafo trazendo a lei de causa e efeito junto, olha, para mim, fechou com chave de ouro. Professor Allan Kardec, o pedagogo, o mestre Allan Kardec, sabia escrever como poucos, hein? Como poucos. Que homem incrível. Não é, e aqui não é veneração, viu, gente? Aqui não é veneração. É o reconhecimento a um bom trabalho, o reconhecimento a alguém que deu 13, 14 anos da sua vida com muito sacrifício, que foi humilde durante esse período e que era um espírito preparado para a missão, sobretudo. Então, um espírito preparado. E eu acho fantástico que uma doutrina que nos traz um processo tão educativo para o moral do ser humano vem através das mãos de um professor, de um pedagogo, de um mestre na educação. Fim de conversa. Gratidão enorme pela sua companhia. 37 minutos de vídeo para um texto fantástico, da qualidade dos médiuns, 10 itens. Olha quanta coisa deu para a gente conversar, quanta coisa deu para desenvolver dentro daquilo que nós conseguimos oferecer, né? Eu que estou do lado de cá, vocês que estão aí do lado de lá, tá bom? Até a semana que vem. Beijo no coração, uma semana linda para quem acompanhou esse vídeo. Se você pode estar assistindo agora, né, no começo da semana, quando eu posto, e pode assistir isso daqui a 10 anos, que você tenha uma semana linda também. Beijo no coração, fiquem todos com Deus.